Hey, what's up, guys? E aí, galera, beleza? Bom, hoje nós vamos falar de pronúncia. Então hoje eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês palavras em inglês que tem a letra T no meio da palavra, só que a letra T não é pronunciada nesses casos. Na verdade, são dois casos, duas situações diferentes que eu vou mostrar para vocês. Bom, antes de começar a falar da pronúncia, eu acho que é muito importante você poder praticar o seu inglês, né? Praticar tudo isso que você tem aprendido aqui no canal e em todo lugar com um nativo. É muito legal, é muito motivador você poder conversar com um nativo. Só que eu sei que nem todo mundo tem aí a disposição ou tem a possibilidade de encontrar um falante nativo na rua, né, ou aí na sua cidade. Mas existe uma solução para isso, que é o site, a plataforma do iTalki. O iTalki é uma plataforma onde você pode conversar com nativos da língua inglesa para desenvolver a sua fluência em inglês. Você pode escolher o seu professor, cada professor tem um perfil lá, tem um vídeo de apresentação, então você escolhe aquele que você achar que dá mais certo com você, você vai marcar o horário que é mais conveniente e também o valor dessas aulas é bem acessível. Inclusive dá para você fazer uma aula mais curta para você experimentar a partir de $5. Eu te garanto que vai ser uma experiência incrível você conseguir trocar algumas palavras com um nativo da língua inglesa. Eu me lembro a primeira vez que eu conversei com um nativo, era um cara da Austrália, e eu consegui perguntar 2 ou 3 coisas para ele quando eu estava estudando ainda. E nossa, isso foi muito motivador, isso me deixou assim muito mais animado para querer aprender mais, para poder conversar mais com o próximo nativo que eu encontrasse. E hoje vocês têm aí à disposição uma plataforma online super simples, bem acessível para você poder fazer isso. E para a galera que acompanha o nosso canal tem um bônus. Se você se cadastrar no link que está aí na descrição do vídeo, assim que você comprar os seus primeiros $10 em créditos para fazer aulas, você ganha mais $10 em créditos. Então você vai poder fazer mais aulas. Mas corre lá, faz o seu cadastro porque isso é por tempo limitado. Bom, então vamos lá. Eu vou te ensinar essa questão do T no meio de palavras quando ele não é falado. Aí você vai poder arrasar quando você for lá conversar com o nativo. Tá, vamos começar com uma palavra super comum, todo mundo já deve ter ouvido, que é listen. Listen. Exatamente, o verbo ouvir em inglês, ele tem um T aí no meio que você não fala, tá? Então você não deve pronunciar listen, não existe listen, é listen, ignora esse T. E as derivadas também, né? Listening, que é a atividade de você praticar a sua compreensão auditiva, a gente normalmente chama de listening. Tá? Então é listening, não fala esse T do meio. Você vai perceber que isso vai acontecer com outras palavras que têm esse padrão, o T seguido de EN. Então nesses casos, nessas palavras, você não pronuncia esse T. Tá? Então outros exemplos que seguem esse padrão são soften, soften. Então você não deve falar soften, tá? Ninguém fala assim. Então soften significa amaciar, amolecer. Fasten, fasten. Também é um verbo, significa prender ou afivelar. Quando você vai falar, por exemplo, coloca o cinto de segurança, você pode falar fasten your seatbelts. Moisten, moisten, que é umedecer. Often, often, uma palavra muito comum que significa frequentemente. Você vai ver também ela sendo usada para fazer perguntas, aí eles falam how often, que é com qual a frequência você faz alguma coisa. Agora, a palavra often tem um detalhe. Talvez você já tenha escutado nativos falando often, often. Essa palavra tem uma história interessante, porque lá no século XVIII, esse T era pronunciado, o T de often era pronunciado, então as pessoas falavam often. Com o tempo, passaram a não pronunciar mais esse T, então a pronúncia padrão se tornou often. Recentemente, muita gente começou a pronunciar de novo. Então você vai ouvir as duas formas, often e often. Eu sempre falo often, mas você pode falar often sem problemas. Além dessas palavras que tem o T seguido de EN, existem outras palavras que esse T no meio da palavra é mudo. Então, por exemplo, a palavra castle, castle, que é castelo. Então, você não fala castle, esse T não é pronunciado. Whistle, whistle, também tem o T, mas você não fala, tá? Você fala whistle. Whistle significa apito, pode ser apitar, pode ser assoviar, tá? Então isso é whistle. Mortgage, mortgage, palavra bem estranha, né? Então esse T também é mudo. Tá? O mortgage para um americano é como se fosse o nosso financiamento imobiliário aqui, né? Se você comprou sua casa ou construiu sua casa
a partir de um financiamento do banco, então você tem um mortgage na sua casa. Christmas, Christmas, a palavra Natal você não fala esse T, tá? Você não fala Christmas, você ignora esse T, Christmas, Merry Christmas. Bom, beleza, então essas palavras que eu falei até agora, então elas têm o T mudo. Então, em nenhum caso, tirando o often, né, que tem as duas possibilidades, mas as outras, você nunca deve pronunciar o T. Então, nenhum nativo vai pronunciar o T nessas palavras que eu falei. Agora, tem um outro grupo de palavras que tem o T no meio, que muitas vezes esse T não é pronunciado na fala do dia a dia. Mas ele não é um T mudo. Então, se você pegar essas palavras que eu vou falar daqui a pouco, se você pegar qualquer uma delas e colocar num dicionário online, provavelmente você vai ouvir a pronúncia do T. Inclusive, não é errado você falar o T, apenas é uma pronúncia mais pausada, né, mais devagar. Mas na prática você vai ouvir, principalmente os americanos, falando sem o T. Por exemplo, a palavra entrevista, que em inglês é interview. Interview. Então tá vendo? Você pode falar assim, sem problemas. Interview, né? Entrevista ou entrevistar. Agora, na prática, quando o americano fala rápido, ele vai pronunciar interview. Interview. Por uma questão fonética de articulação dos sons, quando você tem o T depois da letra N, você vai perceber que eles não falam o T, né, na fala rápida, porque é mais fácil. Porque para articular o T, você precisa de uma pausa maior. E como o N e o T tem uma posição de articulação muito próxima, que é com a ponta da língua aqui no céu da boca, né? Então, se você falar interview e interview, você percebe que você coloca a língua no mesmo lugar, só que com o T você tem que fazer aquele som mais pressionado, aquele som mais explosivo. E por causa disso eles acabam não pronunciando, então eles falam interview. Tem várias palavras que você vai ouvir desse jeito. E eu sei que isso causa muita confusão, porque normalmente os alunos vão ver o T ali e a tendência é que você pronuncie. E também a tendência é que você espere escutar isso. E quando a pessoa não escuta, ela acaba não entendendo o que o cara está falando por causa de um detalhe super simples. Então é muito fácil você aprender isso, treina um pouquinho as palavras, que aí você vai falar melhor, né, com mais naturalidade, e você vai entender também quando um americano fala rápido. Outro exemplo é international. International. Então você pode falar assim, só que é uma pronúncia bem pausada. Normalmente você vai escutar international, international, the international airport. Tá vendo? O aeroporto internacional, international airport. Então é uma pronúncia que flui melhor. Dentist, dentist. Dentista, que você também pode falar dentist, mas é mais fácil falar dentist. Counter, counter, que é o balcão, que você poderia falar counter, mas as pessoas vão normalmente falar counter. Wanted, wanted. Né? Você escuta wanted, talvez a pessoa não entenda que é wanted. É o verbo querer no passado. I wanted to go. Só que você vai escutar as pessoas falando I wanted to go. Winter, winter, que é winter. Então winter, inverno, você vai ouvir como winter, winter. Aí fica com a mesma pronúncia de vencedor, que é winner também. Santa Claus. Santa Claus. Você conhece o Santa Claus? É o Papai Noel, que é Santa Claus. Mas dificilmente você vai ouvir alguém falando Santa Claus. Eles falam Santa Claus. Números também. Você deve ter aprendido que 20 é 20. Mas você vai ouvir que é muito comum as pessoas falarem 20, 20, né? Por causa dessa questão fonética aí, é mais fácil. 20, 70, você pode falar 70, mas normalmente você vai ouvir 70. Advantages, advantages, vantagens. Agora, não é toda palavra que o NT você vai omitir o T. Isso acontece quando o T não está numa sílaba tônica, porque você vai ter palavras como until, until. Tá vendo? Nesse caso você tem que falar o T porque ele é a sílaba tônica da palavra, ele está no início de uma sílaba tônica. Então não tem jeito, você não vai falar until, tá? Não existe. Então é until. Bom, então é isso, galera. Espero que isso ajude a melhorar a pronúncia de vocês e que também ajude a melhorar o seu listening. Porque quando você fala melhor, você também vai entender melhor. Não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário, sua dúvida também aí abaixo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, ó, clica lá no botãozinho inscrever-se, clica também no sininho para você receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Beleza? E a gente se vê na próxima. See you next time.